Na primeira vinda da Selena pro jogo, eu tinha teorizado uma box chamada Fusion of Beasts. Era uma mini box, que era basicamente uma mini box focada em monstros besta guerreira, besta e também na invocação fusão. Como a Selena tava vindo naquele mês, eu tinha teorizado essa box, só que acabou que no mês nem teve box e só foi vir depois box. Enfim. Só que nessa box eu tinha colocado suporte pro deck de Lunalight, obviamente, por causa da Selena, Bujin e Firefist, por causa do tipo Besta Guerreira, que é o mesmo tipo dos monstros de Lunalight, e também suporte pro deck de Gladiator Beast e Ritual Beast, porque eram Beasts e faziam fusão. Acabou que uma box desse tipo não veio na vinda da Selena, mas na segunda vinda, a Konami veio e lançou uma coisa chamada Deck Build Box, que coincidentemente traz suporte pro deck de Lunalight, Firefist e Bujin, coisa que eu tinha teorizado lá atrás. Enfim, isso não significa nada, é só uma coincidência, é só uma curiosidade aí, vamos pro vídeo. Esse é o deck de Firefist, vamos comentar sobre ele, o porquê desse título que talvez você tenha clicado aí. Enfim, vamos falar sobre o deck. O deck recebeu suporte novo, é basicamente um link novo, que é a Irmandade do Punho de Fogo Águia. Ele é um link 2, você faz ele utilizando 2 monstros Besta Guerreira, e você só pode invocar um dele por turno. O pulo do gato dele é que ele tem o seguinte efeito. Você pode ativar os efeitos de monstros punho de fogo sem enviar cards punho de fogo ou formação de fogo da sua mão ou do campo para o cemitério. Por que esse efeito é muito bom no arquétipo? Porque vários efeitos que você utiliza no seu deck de punho de fogo precisam que você envie uma formação de fogo que você controla para o cemitério, envie 2 formações de fogo que você controla para o cemitério. Você tendo o águia no campo, você não precisa pagar esse custo, você só ativa o efeito. Além disso, você pode escolher uma magia ou armadilha formação de fogo que você controla ou no seu cemitério, devolver ela para a mão e depois enviar um monstro punho de fogo do seu deck para o cemitério. Isso permite você conseguir acessar monstros que têm efeito no cemitério, como o búfalo, que se ele está no seu cemitério, você pode enviar um total de 2 cards punho de fogo, formação de fogo da sua mão ou do campo para o cemitério e invocar ele por invocação especial. Só que como você controla o águia, você não precisa pagar esse custo. Você só vai invocar ele. Então basicamente o deck gira em torno de começar suas jogadas invocando o águia. E você precisa colocar 2 monstros besta guerreira no campo. E tá aí a primeira dificuldade desse deck. Você tem algumas ferramentas para você colocar 2 monstros besta guerreira no campo. Só que não é algo, tipo, consistente. Por quê? Você tem essas ferramentas, inclusive uma das principais delas é o Elefante, que quando ele é invocado por invocação normal especial, você envia uma magia armadilha, formação de fogo, com a face para cima que você controla para o cemitério, e invoca um monstro punho de fogo da sua mão. Então com ele você consegue colocar 2 monstros no campo, mas não só com ele, você precisa de uma formação de fogo para enviar para o cemitério. Então ele sozinho não resolve os seus problemas, você precisa de uma combinação de cartas. Além disso, o Elefante tem outro efeito, que você pode escolher uma magia armadilha, formação de fogo no seu cemitério, embaralhar ela no deck e depois adicionar um monstro punho de fogo de nível 5 ou mais do seu deck à sua mão. É uma boa carta. Invoca, traz um bicho da mão e busca outra carta. Não é uma carta ruim. Só que você precisa de um combo de cartas na sua mão, uma combinação de cartas na sua mão para estar jogando, e eu não gosto muito disso. Normalmente o Elefante é seu starter e você quer invocar, pelo efeito dele, o Corvo. O Corvo ele tem o seguinte efeito: se ele é enviado do campo para o cemitério, você pode baixar uma magia, formação de fogo, diretamente do seu deck. Além disso, magias e armadilhas formação de fogo que você controla não podem ser destruídas pelo efeito de card do seu oponente. Você vê que quase nunca vai utilizar, porque você quase nunca deixa esse bicho no campo. Mas você quer botar o Elefante no campo, junto com o Corvo, para fazer o Águia, e aí o Corvo vai cair pro cemitério e vai buscar uma magia ou armadilha. E é aí que você começa as suas jogadas. Como eu falei, você abre de Elefante, só que sem formação do fogo, você não faz nada, tá ligado? Você precisa das suas formações para jogar. A melhor combinação de cartas é abrir ou com Corvo em uma tank, ou com um Elefante em uma tank, porque a tank busca a outra peça e ela já serve de custo pro efeito do Elefante. E aí você consegue jogar direitinho. Só que você vê qual a combinação de cartas. E aí vamos pros próximos monstros punho de fogo, tá? O Búfalo eu já falei, quando tá no cemitério ele entra por invocação especial. O Galo ele tem o seguinte efeito: quando ele é invocado por invocação especial, pelo efeito de um monstro punho de fogo, você pode adicionar um monstro punho de fogo do seu deck à sua mão. Show! Além disso, uma vez por turno, você pode enviar uma magia armadilha formação de fogo com a face para cima que você controla para o cemitério e baixar uma magia armadilha formação de fogo diretamente do seu deck. Você troca uma pela outra. É uma carta que faz muita vantagem, busca um bicho, troca a carta. Então o Galo é uma peça boa nesse deck, que você gera muito recurso com ele. E por último, mas não menos importante, temos o Panda, que é o monstro nível 5+, que o Elefante vai acabar buscando. Ele diz o seguinte: se você ativar um card de magia ou armadilha, formação de fogo, exceto durante a etapa de dano, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão, e depois você pode invocar por invocação especial um monstro punho de fogo do seu cemitério, exceto o próprio Panda. E além disso, você não pode invocar monstros por invocação especial pelo resto do turno, exceto monstros punho de fogo. E se um ou mais monstros punho de fogo que você controla seriam destruídos por um efeito de card do oponente, em vez disso você pode enviar uma magia ou armadilha formação de fogo com a face para cima que você controla para o cemitério. Você pode usar cada efeito de punho de fogo Panda uma vez por turno. O Panda é um dos poucos monstros que te dão volume nesse deck, tá? Por quê? Porque esse deck ele tem uma pequena fragilidade que ele meio que
é muito frágil para as interações. Uma interação bem dada consegue parar esse deck, ainda mais se você não abre de tenso, que te dá um volumezinho a mais. O Panda é um dos poucos monstros que entra em special da sua mão. Você vê que nesse deck o Elefante busca um, o Corvo, o Galo não tem efeito de se invocar, né? O Búfalo vai ter efeito de se invocar no cemitério, então esse é um deck que tem pouco volume para você ser resiliente através das interações. O Panda é uma das poucas cartas que faz isso, só que ele te loca em Besta Guerreira, que não é o fim dos tempos, mas que é chatinho. Você perde algumas jogadas por causa desse efeito, por causa dessa proibição. Enfim, vou falar agora das duas magias principais do deck. Primeiro é a Tank, que todo mundo conhece. Quando ele é ativado, você busca um monstro Besta Guerreira de nível 4 ou menos do seu deck à sua mão. E todos os monstros Besta Guerreira que você controla ganham 100 de ataque. Ela não busca o Panda, isso é triste, porque só busca 4 ou menos, né? Mas tem que ter 3 cartas, é a principal carta do deck. E a outra é a Tenso, que também tem um buff, que também tem efeito de dar buff de 100 de ataque para cada monstro, para todos os monstros Besta Guerreira no seu campo. E que durante sua fase principal você pode invocar por invocação normal um monstro Besta Guerreira em adição à sua invocação normal, baixar padrão. Então a gente dá uma normal soma a mais. É excelente nesse deck porque você quer colocar 2 bichos no campo para acessar o seu link. E agora só falta comentar as duas últimas, tá? A primeira é a formação de fogo in game, que é a polimerização do deck, porque quando você ativa essa carta você pode invocar por invocação fusão um monstro de fusão, Besta Guerreira do seu deck adicional, usando o monstro da sua mão do campo com matéria de fusão. E se essa carta com face para cima é enviada da zona de magia armadilhas para o cemitério, você pode escolher um monstro punho de fogo no seu cemitério e adicioná-lo à sua mão. Já a outra é a Counter Trap do arquétipo, que é a formação de fogo definitiva Cinto. Quando um card de magia armadilha for ativado, enquanto você controlar um monstro punho de fogo e uma magia armadilha formação de fogo, então você tem que ter todo esse setup, você nega a ativação e destrói a carta. Um card de magia armadilha não nega efeito de monstro. É complicado, você tem que ter um setup de monstro, formação de fogo, pra você negar uma magia armadilha, não nega efeito de monstro. Meio chato, mas é o que tem. E aí chegamos nos monstros de extra deck, tá? A primeira, obviamente, é a fusão, que é o Cisne. É a fusão que você vai invocar aqui com a in-game, tá? E ele podia ser muito melhor. É isso que eu falo. Você faz utilizando 2 monstros Besta Guerreira. Se ele é invocado por invocação especial, você causa 100 de dano ao seu oponente para cada magia, armadilha, formação de fogo que você controla. Irrelevante. E o efeito bom dele mesmo, é que durante a fase de batalha, efeito rápido, você pode enviar a magia, armadilha, formação de fogo com a face para cima que você controla para o cemitério, para depois escolher um card que seu oponente controla e destruir. Esse é o problema desse bicho, ele só ativa efeito na fase de batalha, cara. E aí você toma tudo antes de conseguir ativar o efeito desse bicho, mas é complicado. Mas ele não é todo ruim não, tá? Você consegue ali ativar o efeito dele na fase de batalha, na sua fase de batalha, destruir uma carta e bater. Ele tem um ataquezinho ok, enfim, não é de todo mal. Mas podia ser bem melhor se pudesse ativar o efeito de destruição em qualquer parte do jogo, né? Não só na fase de batalha. E aí temos os Exceeds, tá? O primeiro é o Rei Tigre, que você faz ele utilizando 2 monstros Besta Guerreira de nível 4. Quando ele é invocado por invocação Exceed, você pode baixar uma magia armadilha formação de fogo diretamente do seu deck. Uma vez por turno, você pode associar uma matéria desse card e até o final do turno do seu oponente nega os efeitos de todos os monstros de efeito com a face para cima atualmente no campo, exceto monstros Besta Guerreira. Esse exceto monstros Besta Guerreira, obviamente, para não negar os seus próprios monstros, mas isso é complicado porque, por causa desse não negar Besta Guerreira, você não consegue tirar a fusãozona lá do Lunalight, que não pode ser alvo, porque ela é monstro Besta Guerreira, então você não vai negar os efeitos dela pra conseguir tirar na porrada. Na porrada você não tira, e você não consegue tirar ela do campo porque ela não pode ser alvo, você não tem nada aqui que tire sem dar alvo, tá? Todos os seus monstros, todos os seus efeitos aqui precisam dar alvo pra fazer alguma coisa. Então você não tira, você só perde mesmo. Enfim, além disso, quando esse card for enviado do campo para o cemitério, você pode enviar 3 magias, armadilhas, formação de fogo que você controla para o cemitério, e invocar 2 monstros Besta Guerreira de nível 4 ou menos com o mesmo ataque, com a face pra cima e posição de defesa. Esse efeito aqui pode parecer muito custoso enviar 3 formações de fogo, mas caso você tenha um águia no campo, você não precisa enviar, você só vai invocar 2 bichos no seu campo e é nóis. Tiger King é uma boa carta, tá? Busca a carta, nega efeito, flutua, então belíssima carta. E por último, mas não menos importante, temos o Cardeal. O Cardeal também é outro rank 4, você vai utilizando 2 monstros punho de fogo. E ele tem o seguinte efeito, você pode associar 2 matérias dele, depois escolher 2 cards punho de fogo ou formação de fogo no seu cemitério e ou no campo com a face pra cima. E 2 cards no cemitério e ou no campo com a face pra cima do oponente. Você embaralha todos no deck. Então é uma boa carta pra tirar coisas no cemitério do oponente, coisas no campo do oponente virado pra cima, sem destruir, você só volta os bichos pro deck. Essa sim é uma boa carta, um bom Exceed nesse deck, tá? É uma win condition bastante forte desse deck. Enfim, é isso. Só explicando aqui o combozinho por cima, antes de mostrar os replays, você vai dar uma moção do elefante, vai enviar, por exemplo, uma tank pro cemitério, vai invocar o corvo, aí com os 2 você vai fazer o águia, o corvo vai buscar a Tenso, caso você já tenha aberto com a Tenso, você busca a in-game. Na verdade, antes de fazer o link, você tem que ativar o efeito do elefante.
voltar a tank pro deck pra buscar o Panda. Aí beleza, agora você faz o link, faz o Águia, busca a Tenso, ou a Engen, né? Ativa a Tenso, mas não ativa o efeito do Panda ainda. Você vai ativar o efeito do link, vai voltar a Tenso pro cemitério pra invocar o Galo. Aí você vai ativar de novo a Tenso. Agora sim você vai invocar o Panda, porque a magia formação de fogo ativada. Invocar o Panda, efeito do Panda, invoca o Galo do cemitério, efeito do Galo, busca um bicho. E aí você pode trocar a sua Tenso por uma Counter Trap, caso você queira passar de Counter, ou por uma In-Game, caso você queira passar de fusão. Mas como eu falei lá no começo, caso você já tenha aberto de Tenso e tenha buscado a In-Game pelo efeito do Corvo, você consegue passar com a Counter e com a fusão, tá? E esse aqui é o campo máximo, pelo menos o campo full dessa decklist. Você pode utilizar versões utilizando o Ritual. O Ritual é uma boa carta, tá? Que é o Cefo. Você faz ele utilizando a magia de Ritual do deck, que é a Domeita, que é uma formação de fogo de Ritual. E o Ritual você pode descartar um monstro para baixar uma magia de armadilha formação de fogo do deck, ou do cemitério, você baixa a Counter. E uma vez por turno, quando o efeito de monstro for ativado, quando seu oponente tiver um efeito de monstro, você pode enviar um card punho de fogo, formação de fogo com a face para cima que você controla para o cemitério e negar o efeito. Não destrói, só nega. Então, é isso. Usando o Ritual, você passaria com uma negação de monstro e uma negação de magia de armadilha. Não é ruim, tá ligado? Não é ruim. Definitivamente não é um turno ruim. Mas, pô, pra um deck que é bem combão, esse deck é bem combão, tá? Pra um deck que não tem tanta consistência assim, você passa só com essas pequenas interaçãozinhas que não são ruins, como eu já falei, mas que, pô, não é também, meu Deus, quebrado. Eu acho pouco, tá? O Magicka, por exemplo. O Fire Fist é basicamente a versão piorada do Magicka. Faz as mesmas coisas. Invoca Fusão, invoca Exige, invoca Synchro, tem os Synchros do Fire Fist. É um deck de combinação de cartas ali pra ser combar, fazer um turno bom. Só que o campo final do Magicka é melhor que o campo final do Fire Fist. Porque o Magicka vai passar ali com Void Ogre, ou o Tane lá, né, nível 8, Synchro. Vai passar com o Synchro do Arquétipo, que também é interação, e vai passar com a Counter, que também é uma interaçãozinha. Se eu não me engano, a Counter nega magia armadilha ou só nega efeito de monstro. Calma aí, rapidinho. A Counter do Magicka também só nega magia armadilha, mas é a mesma Counter. Troca uma Counter pela outra e de monstro você passa com 2 interações. Então, é isso. O Fire Fist é a versão piorada do Magicka. Eu acho que o Fire Fist precisa receber suporte não no Duel Links, é no TCG, cara. Esse deck é bem ruizinho. Mas, eu como criador de conteúdo, venho aqui passar informação, passar a vocês a minha decklist, passar a ideia do deck. É um deck muito moldável, tá? Tem várias cartas que você pode encaixar, várias formas de buildar o deck diferente. Como eu já falei, tem a versão Ritual, você pode fazer um campo passando com o Ritual. Tem esse bicho aqui, que esse bicho aqui é interessante. Você pode fazer algumas jogadinhas envolvendo o Príncipe Cavalo, que é uma boa carta, que você invoca um bicho fogo qualquer. Então, você pode fazer umas combinações malucas, utilizando Red Resonator. Aí você invoca um bicho do fogo qualquer do deck. Então você pode fazer algumas combinações, mas que não tem milagre que resolva esse deck não, tá? Enfim, falei. Vamos agora para alguns replays para demonstrar o que o deck faz. Vamos lá, primeiro replay é contra o Jean Pedro, é brasileiro, tá? Eu nem falei da skill, né? A skill é Poder Cristalino, que é a skill do Jesse, que você... É um laço Q, só que você ganha 200 de ataque para cada magia ou armadilha virada para cima que você controla, tá? É uma boa skill pra esse deck, você vai acabar controlando muitas magias ou armadilhas virada para cima. Vamos lá, o cara tava de Sulfacorde, se eu não me engano, ele começa. Já não é o ideal, porque eu prefiro começar, porque o meu deck é frágil para interação. Enfim, faz a jogadinha de Sulfacorde ali, fez as escalas, aí vai pendular, invocou 2 bichos, invocou a bichinha que busca magia armadilha, buscou o campo, se ele buscou o campo, provavelmente ele já tá com a trap na mão, seta 2 cartas e vamos lá. Eu começo ativando a Tenso, para garantir uma normal summon adicional, né? Dou essa normal summon adicional do elefante, envio a Tenso pro cemitério para invocar o Corvo, e aí ele já ativa o efeito da pêndulo para dar alvo no meu Corvo. E aí o que essa pêndulo faz? Ela dá alvo em um bicho, uma carta face up, e se a carta for pro cemitério, ela vai ser banida. Então meu Corvo já não ativa efeito, porque ele precisa cair no cemitério para ativar efeito. Que já é tenso pra mim, tá? Mas beleza, agora eu vou voltar tenso pro deck para buscar o Panda. Com os 2 aqui eu vou fazer a Fênix. A Fênix vai ativar efeito descartando o Galo para destruir uma acertada dele. Já vou forçar a interação dele. Da trap. Destruiu a minha Fênix, show. E agora eu consigo jogar com o meu Extender, que é o Panda. O Panda é uma boa carta. Porque eu vou ativar aqui a in-game. Não vou fazer fusão, só para ativar mesmo. Para eu ativar uma carta da formação de fogo pro Panda se invocar. Aí o Panda invoca o Galo ativa efeito, porque foi invocado pelo efeito de um monstro punho de fogo. E vai buscar o Corvo. E agora eu envio a in-game pro cemitério
pra setar a tank. A Engin vai ativar efeito porque foi pro cemitério. Eu adiciono o elefante pra minha mão. Agora eu ativo a tank pra buscar outro elefante. Com os dois, agora sim eu faço o águia. Efeito do águia, volto a Engin pra mão pra enviar o búfalo pro cemitério. Agora eu invoco o búfalo, ativando o efeito do águia pra não ter que pagar o custo dele, tá? De descartar a carta. E agora do normal summon do elefante, que eu gastei a primeira normal summon, foi pela tenso. Eu ainda tenho a minha normal summon padrão, que é a do elefante. Com os dois aqui, eu faço cardeal. Cardeal ativando efeito de detachando os dois materiais para voltar 2 cartas do meu cemitério e 2 cartas viradas para cima do cara pro deck. Volta as 4, né? E agora ativo o poder cristalino, dou um buffzinho de ataque e finalizo o oponente, tá? É isso, o deck conseguiu jogar bem ao redor de uma interação, que foi a trap do cara. E claro, teve a interação além da pêndulo, que fez o meu corvo não cair no cemitério, ser banido no caso. Mas mesmo assim, conseguimos jogar através disso e vencer o oponente dando OTK. Olhando assim, até parece que o deck é bom, né? Vamos pro próximo replay. Mais um replay dessa vez contra um Sora Persons e de novo o segundo, embora eu prefira começar com o primeiro, como eu já falei. Alguns replays foram como segundo. E aqui eu tava usando uma Veiler, tá? Eu tava variando um pouco a decklist, obviamente eu tava usando, testando, e aí aprimorando a decklist. Acabou que eu fechei a decklist com 3 Ciclone Cósmico, porque eu tava tendo muita dificuldade contra a backrow, tá? Então eu preferi deixar 3 Ciclone Cósmico. E aí acabou que a Veiler foi muito útil nesse duelo, porque eu dou Veiler na Execute dele, né? Ele dá book, mas vai invocar a Lila, só que a Lila, como ela tem um bicho no campo, ela não vai conseguir ativar efeito. Show 3 elefantes na mão, ok. Normal Summon do elefante. Ele dá book no meu elefante, como foi a Normal Summon da Tenso. Agora eu tenho mais uma Normal Summon. E aqui eu bato pra tirar um bicho dele no campo, né? Que ele tem que comprar um monstro pra jogar. E ele comprou. Quer dizer, ele tinha um corvo, não sei se comprou, ele usou o DD Crow aqui do Normal Summon. Aí beleza, Lila invoca Execute. Faz Execute Link. Execute Link invoca a Lila Link. Efeito dela, papoca a carta minha, papoca o bicho setado. Lenda dos heróis, ganhando 2.000 de vida. Bateu aqui cabeça, pra já vir pro cemitério. E aqui ele tem uma interaçãozinha, né? Tá complicado pra mim. Mas eu busquei uma tank. Essa tank vai buscar o galo. E eu vou dar a normal summon da Tenso, invocando o elefante. Vou enviar minha tank pro cemitério pra invocar especialmente o galo. O galo vai ativar efeito. E aqui ele já ativa efeito da Execute, tá? O galo buscou o corvo. Aí beleza, pelo efeito da Lila, ele vai destruir o meu elefante pra eu não comprar carta, né? Voltar a formação de fogo e buscar o panda. Mas aqui beleza, dou normal summon do meu corvo. E eu envio a Tenso pro cemitério pra setar Counter Trap. Com os dois aqui eu vou fazer o águia. E aí eu vou ativar o efeito do corvo pra setar a tank do deck pra ser um follow-up. Agora ativo o efeito do águia, volto a Tenso pra mão pra enviar pro cemitério o búfalo. E aí o búfalo no cemitério eu consigo invocar ele, não pagando o custo pelo efeito do águia. Ativo a Tenso aqui só pra dar um buffzinho de ataque. Poder cristalino, lido com os 2 links dele. E ele aqui tá no top deck. Acabou que o top deck dele, se eu não me engano, foi a mineração cinética, ele comprou o controle. E aí eu tenho uma counter setada, eu nego, e aí não tem mais o que ele fazer. Ele acaba desistindo, tá? Conseguimos ganhar do Evil Twin, que é um bom deck no formato, é um excelente deck no formato. Claro, a Veiler ajudou demais, acabou que na deck final não uso o Veiler, mas, como eu falei, com o decorrer dos jogos eu fui não melhorando a decklist, porque tem discussão se Veiler é melhor que Cosmic, mas eu fui mudando a decklist com o decorrer dos duelos, e na decklist final ficou 3 Ciclone Cósmico, não ficou a Veiler. Mas é isso, pode usar o que você quiser. E é isso, mais um replay como segundo, cara, o deck é bom pra começar primeiro, eu salvei todos os replays como segundo. Enfim, aqui foi a minha subida do lendário 1 pro lendário 2, tá? É bom que eu salvei os replays como segundo, que eu podia mostrar aqui 4 jogos em que eu combei turno 1, pau, fiz um campinho bom, lidei com o cara e é isso. Mas não, vamos mostrar o deck sendo turno 2, lidrando com adversidades. É isso. O cara começou, o cara é um Blue Eyes, enviou o bicho pro cemitério, enviou a Jeep, buscou o monstro que renasce. Ativou o monstro que renasce. Graças a Deus ele já ativou tudo aqui, tá? Porque se esse bicho invoca o Chaos Max, eu não passo do Chaos Max nunca. Se ele chega ao ponto de invocar o Chaos Max, fudeu. Beleza, show. Ele adicionou ali um dragão branco, setou uma carta. Carta essa que já vai ser lidada com um Ciclone Cósmico, né? E aqui é só um bicho no campo pra passar, tá? Tank, busca elefante. Já ativa a Tense também pra dar normal emocional. Elefante envia tank pro cemitério, invoca o corvo. Aí busco aqui o panda, voltando a tank pro deck. Faço a águia. Agora o corvo vai setar a Engin. Águia, vou voltar a Tense pra mão. Pra ativar ela de novo. Aí ativa o efeito do panda. Invoca ele especialmente. Com isso invoca o galo também. Galo busca outro elefante. Galo troca Tenso. Quer dizer, como eu controlo o link, eu não necessariamente preciso trocar Tenso. Eu só vou setar diretamente a counter, tá?
Agora eu dou endgame, enviando o galo e o corvo da minha mão para invocar o cisne. Aqui só foi firula, né? Porque aqui eu já consigo finalizar, dou o bannizinho ali, fazer o atalho efeito cisne, papoca a Deep dele. Não preciso enviar carta pro cemitério por causa do Link. E é isso, finaliza o jogo. É isso, não temos exemplos de turno 1, me liguei agora. Mas o que você quer passar turno 1 é basicamente com a fusão e a counter, tá? Mas não vai dar pra fazer isso todo turno, aí você às vezes vai passar só com a fusão, às vezes vai passar só com a counter. É isso, uma interaçãozinha ali via engine. Que pra um deck combo é pouco, tá ligado? É pouco. Enfim, vamos agora para as considerações finais, que não tem muito o que falar. Enfim, as considerações finais é isso aí, vocês viram, tá? O Fire Fist é o Magic piorado. Com menos consistência, e olha que Magic tem uma parte que envolve ritual. Então é um feito, o Fire Fist tem menos consistência que o Magic. E chega no campo pior. Eu acho que também lida com interações pior. Enfim, é um deck pior. Eu vou achando que Fire Fist vai figurar ó, no meta ou até mesmo no Rug, tá? Não vai, é só um deckzinho ali pra tu brincar. Talvez no final do mês arrancar um cogzinho, pegar um DLV20. É isso. Esse foi o vídeo, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E se você quiser me ajudar mesmo, cogite virar membro do canal, que você me incentiva a continuar gravando vídeos e produzindo conteúdo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Enfim, é isso, fui, falou e até mais. Falou!